E aí galera, beleza? É o seguinte, agora a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo, que tá demais. A primeira parte, se você ainda não viu, vai aqui no canal, vai lá para ver, porque tá, sério, tá muito legal essa visita no canil da Polícia Militar aqui de São Paulo. Então fiquem aí com a segunda parte. Almeida, então como que funciona? Como é que eles saem para trabalhar? Como que funciona aqui num dia normal de trabalho? Nós temos dois modelos, atualmente, né? Temos dois modelos de viaturas, né? Todas elas são do modelo SUV, né? Utilitários, né? Tem uma maior capacidade de carga, né? Tanto de operacionais quanto de equipamentos, né? Esse modelo é um modelo que a gente tem em maior quantidade, né? No caso desse é uma Chevrolet Trailblazer, né? Geralmente leva os equipamentos aqui, geralmente o primeiro policial seria o motorista, aqui o encarregado da viatura, né? O detalhe que é interessante para você é o habitáculo do cão, né? Geralmente ele tem essa estrutura que é acionada mediante acionamento do liberação da porta, pode ser com acionamento do policial na parte da frente ou ele mesmo abrindo a porta, né? Importante que ele tenha uma parte de climatização adaptada para o cão, né? Porque o ar condicionado em si ele é prejudicial ao cão, né? Então a gente tem além de ser ar-condicionado, um climatizador, né? Um umidificador de ar para poder não atrapalhar a questão do nariz dele, né? Sim. De ser um empecilho. E aí a ferramenta de trabalho, né? Isso. A gente perdeu o cão, perdeu o dia de trabalho, né? Basicamente isso. E aqui a gente é o guarda preso, né? E eventualmente a gente leva equipamentos. Ah, perfeito. Ó, ele Mostrar... vai bem guardado, tem um lugarzinho bem dele seguro, aqui. Bem seguro. Bacana Quer botar demais. outra viatura também? É um pouco mais nova? Sim. Gente, chave da Pode deixar. Tem o bunker do senhor canteou ali no banco. Ah, vou pegar depois. Obrigado. Esse é o modelo mais novo que nós temos, né? É o mesmo veículo em si, mas um pouco mais atualizado, né? A única diferença é que o habitáculo do cão não é no local que seria do quarto policial, né? Ele é adaptado para transportar o cão na parte traseira do veículo. Então a gente tem essas duas portas, né? Uma dá acesso ao habitáculo do cão e do outro lado, eventualmente, a gente leva equipamentos. Ou, dependendo da situação, até 2 cães. Perfeito. Então aí que eles saem no dia do trabalho normal. Isso. E aí eles vão, enfim, vão para as operações que pode ser procurar pessoas, identificar, subir para alguma operação para identificar drogas, Isso, né? em locais de difícil Explosivo. acesso, comunidades, né, eventualmente. Explosivo, essa viatura é da equipe de explosivo, né? Além disso, temos também cães de busca de pessoas, como foi falado, e cão de intervenção tática também. É uma modalidade nova, né? Não nova no mundo, mas nova na nossa instituição, né? Que é o cão que ele trabalha em conjunto com o GAT, né? O 4º Batalhão de Polícia de Choque, em ocorrências de crise, né? De gerenciamento de incidentes. No caso, ocorrências com refém, ocorrências de marginal homiziado, marginal embarricado, de arma de fogo ou arma branca, né? Então o cão é empregado como uma medida de contenção dessa pessoa, desse causador. Perfeito. Então aqui a gente está na garagem aqui dos carros, ali a gente tem a parte veterinária e aqui, o que que é? Isso. Aqui nesse prédio onde tem aquele desenho, é o alojamento dos policiais, né? Do lado esquerdo são os boxes dos cães, né? Onde os cães ficam alojados. E um pouco mais para frente nós temos um campo de treinamento, mas hoje basicamente está sendo utilizado. Show. Alguma... Aqui, esse alojamento é para o pessoal que está em serviço ou vem alguma equipe aqui para treinamento? Como que funciona? Não, geralmente a gente não tem uma estrutura dedicada a policiais estrangeiros, né? A policiais que vêm de fora fazer cursos, né? Ele é todo para o efetivo de serviço mesmo. E os treinamentos eles são realizados onde aqui? Além daquela parte ali? Da sala de faro. Sala de faro, isso. Todo o ambiente do quartel, ele não deixa de ser um local de treinamento, né? Porque o cão, desde o começo, tem que ser ambientado em diversos cenários diferentes, né? Mas nós temos um campo de treinamento lá no fundo, né? Geralmente a gente faz o treinamento de retriever, né? Dá um pouco mais de liberdade pro cão, né? Depois de um tempo condicionado tanto dentro da viatura ou tanto dentro do box, né? A gente dá um pouco de liberdade no campo de treinamento.
Aqui e aqui ficam os cães. Isso, ficam os cães. Hoje os são boxes. quantos cães? Hoje, no dia de hoje, estamos com 37 cães, 37. Né? Contando tanto os cães do nosso plantel, com os cães que eventualmente vêm passar por algum treinamento ou atendimento no nossa veterinária. Perfeito. Ali a gente consegue visitar? Sim, claro. Então vamos lá agora ver onde que os cães ficam. Vai ter bastante barulho, mas... depois Não, mas isso aí... bom, na hora que a gente vai gravar o podcast, a gente sempre tem cachorro nas gravações. então E aí tá o que eles acostumado. mais fazem é cocô, xixi, É isso latir, mas a casa é deles primeiro, né? Aham. A gente que tá invadindo. Geralmente aqui tem um tablado, onde o cão fica em repouso, né? Vai perceber que ele está bem limpo, porque diariamente eles são limpos, né? Tanto para fazer a recolha de fezes, para a troca da água, verificar se não tem nenhum tipo de ração ainda, né? A ração, ela, depois de um dia, depois de ser alimentada, às vezes sobra um pouquinho, né? E a gente tem uma preocupação de essa não ser contaminada essa ração. Então, é sempre limpo, com água, ter menos risco de contaminação possível. Tem uma área de som aqui, então é bem grande. Aqui onde fica a ração, ó, sem contato diretamente com o chão. E aí eles ficam aqui o dia inteiro até sair para o horário de serviço. Isso. Eventualmente, não só no serviço, né? Porque a responsabilidade do condutor do cão é sempre estar treinando o seu cão. Tanto na questão de física, né? De você fazer o retriever, de fazer um treinamento, o cão não ficar muito tempo parado, né? E gastar aquela energia, com aquele treino de manutenção. O cão pronto, mesmo o cão pronto, que já está apto ao trabalho, ele passa por treinos regulares no GT para manter o treino que já foi feito anteriormente, né? E você fala que nossos cães eles são avaliados, né, com uma certa regularidade, então o treinamento ele faz parte da rotina do cão. Então não é só quando ele sai para o trabalho em si, que ele sai do box, né? Ele tá no dia a dia dele, está sempre sendo manejado, sempre sendo treinado. E aqui fora então tem a identificação, né, de cada um. Geralmente A aqui, Phantom aqui tá, imagino que tem de serviço, né? provavelmente de serviço, né? A gente tem aqui o 5º Batalhão, a companhia que ele está lotado, o nome do cão, o condutor do cão, soldado Ricardo, e a especialidade dele. No caso, ele é faro de drogas e proteção. Esse E policial tá em treinamento, é isso? Isso, treinamento. Provavelmente ele está em treinamento, isso, faro, tanto o faro para proteção. Ele está em treinamento, esse cão. Ele não é um cão pronto ainda. Ele está na rua já. Já o Mac aqui também. Não, tá aqui agora. O Mac tá aí, Ah, ele tá aqui, ó. quietinho, tirando uma soneca. Ele tá tranquilo. Você vê que Tá bem relaxado. o comportamento a gente acha que às vezes o animal vai ficar agitado aqui. Não, ó, esse aqui pelo contrário, ele já tá tranquilinho. Ele já é um cão pronto, né? Tanto para detecção de drogas e proteção. Já é um cão bem experiente. Um dos mais experientes do nosso plantel. E já tem uns mais agitadinhos aqui. Ó, esse aqui tá aqui. Eu tô reparando, ó, mais alguns tranquilinhos. Esse aqui, Argos. Argus. O Argus tá. É desconfiado. Oi? Meio desconfiado. Desconfiado, né? Esse é um dos poucos pastores holandeses que a gente tem no nosso plantel. É o Zeus. Esse daqui. 4.
movimentos maiores. Uma coisa eu reparei, eles ficam andando em círculo quando a gente se aproximou. É porque eles já estão preparando para sair, é isso? É um comportamento natural assim de um cão que ele tem uma energia muito grande, né? Ele tem uma grana muito grande pro trabalho. Então, dependendo, geralmente quando vira o dia, ele tem uma energia acumulada, né? Quando ele vê alguma pessoa, ele tem excitação, né? Às vezes ansiedade para sair, para brincar. Então ele tem esse comportamento. Às vezes é normal. Que agora a gente saiu então da estrutura dos canis, né? Onde ficam dotados os cães. Aqui é onde está a casinha deles. E aqui Isso aqui é a estrutura administrativa. É a estrutura administrativa, basicamente isso. Onde fica a parte de pessoal, a administração da primeira e da segunda companhia. Então, pessoal, eu cheguei por aqui. A gente passa aqui então pelo alojamento. Ali ficam os carros e lá no fundo é onde fica a parte veterinária com a mega equipe lá, a mega estrutura para cuidar dos cães. Eu reparei que lá nas identificações dos cães a gente sempre tem um responsável para aquele cão. Sim. Qual que é essa responsabilidade que essa pessoa tem? Então, desde que o cão ele é atribuído a um condutor, no caso um policial militar do canil, a responsabilidade do condutor é sobre o treinamento, sobre os cuidados em questão de limpeza, de rasqueamento, né? Verificar se a saúde dele, o quadro de saúde dele está normal, né? Então, é treinamento e com o objetivo de estar apto ao trabalho. Então, É como se fosse um tutor mesmo. é um tutor, né? A gente trabalha com um condutor fixo, né? Outras instituições, eventualmente o cão ele tem mais de um condutor, né? Aqui a gente trabalha muito a questão de fidelidade, né? De aquele contato mais próximo, né? Você vai perceber que o cão ele tem uma resposta bem interessante, né? Que ele sempre vai enxergar naquele condutor um parceiro de verdade, né? Alguém que vai receber todo o carinho, todo o cuidado, todo o afeto, né? Então essa é a ideia de ter um condutor bem junto, né? É uma simbiose, né? Eu tenho uma dúvida. E o que acontece quando alguém sai de férias, por exemplo? Quando sai de férias a gente tem, eventualmente, um condutor eventual, né? Que vai ser um policial da mesma equipe, daquele policial condutor titular, que eventualmente vai fazer o manejo básico do cão, né? Que é levar ele para passear, levar para pesagem, né? Todos os dias os cães passam por uma pesagem, verificar. Então, quando o condutor sai de férias, o cão também sai de férias. Meio que sai de férias, né? Ele não vai ser empregado operacionalmente, né? Sim. Mas no nosso o caso, dia a dia ele precisa ter alguém para muito importante, conduzir, né? É isso. Como é muito importante esse contato do condutor, os nossos policiais eles vêm nas férias mesmos para cuidar do animal. Olha só. Então fazem a parte tanto de treinamento, de manutenção, fazem a parte física também, fazer um retriever, uma brincadeira, uma corridinha. Então a gente tem essa dedicação bem interessante, bem especial dos nossos condutores. E mais uma pergunta, viralizou um vídeo na internet recentemente falando que o batalhão de polícia estava doando cães aposentados. Mas isso não foi aqui em São Paulo, né? Foi no Goiás. Foi Goiás, sei. E aí, aqui vocês fazem isso? Sim, eventualmente sim. Está previsto nas nossas normas, né, que o cão, quando ele se aposenta, né, que é em torno dos 10 anos, né, ou com algum problema de físico que ele apresenta, né, ou ele não é apto, né, na avaliação, ele passa por um processo de descarga, né, aí como se fosse uma aposentadoria. Inicialmente ele é oferecido ao condutor, ou policial que teve mais contato com o cão. Se esse não dispuser de meios para cuidar do animal, ele se dá a oportunidade para um outro policial do canil, policial da instituição, e eventualmente um parceiro, um civil que tenha meios aí de cuidar do animal. Então é aberto. Legal. Então, gente, ó, você que está querendo aí um cão aposentado aqui da polícia, aposto que deve ter uma mega fila de espera. Ah, tem. Né? Tem sim. Mas não recentemente vocês não fizeram nenhuma divulgação. Quem fez foi o pessoal lá de Goiás e por isso viralizou esse conteúdo aí. Muito legal. Então, e você que quiser, e as pessoas, né, que estão vendo esse vídeo, que quiserem visitar, o que elas precisam fazer? Pode entrar em contato com a gente, né, pelo e-mail, que vai aparecer aqui na tela. Isso, não é Instagram, né? Não é direct de Instagram,
O único e-mail oficial, inclusive foi o e-mail que eu usei para estar aqui hoje mostrando esse conteúdo para vocês, é de fato o e-mail. E aí as visitas acontecem no terceiro domingo do mês, certo? Isso. As visitas coletivas geralmente monitoradas, mostra-se um manejo, mostra um treinamento, mostra um exercício com os cães, no terceiro domingo do mês. Vou deixar aqui também o Instagram do batalhão para quem quiser conhecer e, enfim, ver o trabalho deles e ficar atento aí às datas de abertura de visitas também. E lembrando que eu já sei que tem uma alta demanda, então estejam atentos, se quiserem visitar, não é algo que você vai, se você provavelmente abrir agora, você não vai conseguir marcar para a semana que vem, ou pode acontecer até do mês que vem você não conseguir, mas quando estiver aberto aí, fiquem de olho lá no Instagram, aqui do batalhão, para vocês conseguirem agendar uma visita que vale super a pena. Por exemplo, tô aqui visitando, posso fazer carinho? Pode, se vocês permitirem, né? Se o cão não estiver trabalhando, entendeu? E geralmente você vai identificar, o condutor vai te explicar, se ele tiver com colar, se ele tiver com peitoral, se ele tiver com algum marcador que ele está em trabalho, eu mostro para você aqui, é ideal que não se mexa no cão, né? Isso a gente percebe, isso é muito cultural nosso. Nós percebemos, por exemplo, nós vamos trabalhar no aeroporto, onde tem um fluxo grande de pessoas de vários países. Os latinos, principalmente os brasileiros, eles têm esse calor, essa coisa de fazer carinho, de interagir com o cão. Aí você vê pessoas oriundas da América do Norte, da Europa, elas passam, admiram aquele aquele jargão, né? Good service. Thank you, service, né? Obrigado pelos seus serviços, mas eles não interagem. Eles param, eles admiram, mas eles não interagem, porque eles sabem que o cão, naquele momento, está trabalhando. Né? Para começar a volatizar, mostrar para vocês, isso aqui é um cordel, isso aqui é um explosivo, um autoexplosivo, apesar de parecer um fio, tá filmando minha mão, tô cheia de tinta, né? Isso aqui é um explosivo, isso aqui é um explosivo comercial, lógico, ele não está montado dentro de um trem explosivo, mas isso aqui tem um princípio ativo chamado Nitro Penta. Nós vamos montar ali, deixar volatizando enquanto a gente bate um papo e eu explico para você como funciona a obediência do cão policial, beleza? Fechou. Então vamos lá. Tem a moral de abrir lá, ô André? Bom, vamos lá, bater um papo um pouco se você quiser interagir, perguntar alguma coisa, tá bom? Ali é uma cadela, pastor belga de Malinois, é uma raça das 4 variações de pastores belga. Nós temos o Malinois aqui no canil e temos um oriundo do pastor belga de Malinois, que é o pastor holandês, que é o cachorro do Andrade, que é esse cachorro tigrado, é a mesma morfologia, só que lá na história, lá entre Bélgica e Holanda, um era a colônia do outro, saiu um cão tigrado e eles registraram com outro nome como pastor holandês. Ela é uma fêmea de 4 anos e meio, nós somos da equipe de cães farejador explosivo. Acho que o tenente já explicou para você como que é a dinâmica, né, das divisões, né, das nossas funções. E o cão policial ele tem que ter algumas obediências, ele tem que ter algumas disciplinas para ele ser aprovado pelo nosso gabinete de treinamento para ele poder trabalhar na rua. Dentre eles é o cão permanecer na caixa, porque muitas vezes nós vamos em missões, por exemplo, vamos no aeroporto, no caso dos cães farejador explosivo, eles têm de ficar na área reservada para eles dentro da caixa, eles não podem ficar nervosos, ali deve ser um local de tranquilidade, de conforto, de estabilidade tanto física como emocional, ela tem que ficar lá sem estar forçada. Você viu que eu mandei a vala aqui para a caixa, ela foi lá, entendeu? Então ela vai permanecer ali até que eu saia. Nós utilizamos aqui como protocolo o clicker nada mais é que um marcador
é um marcador de libera ou um marcador de reforço. Quando eu clico isso, eu estou liberando o cão, ou eu clico isso e estou reforçando o cão. Depois, durante o exercício aqui, eu vou te mostrar, para quebrar uma mística que muitas vezes as pessoas acreditam que os cães que são inseridos no meio militar, sejam eles cães das Forças Armadas ou da Polícia Militar, eles sofrem algum tipo de pressão física, ou seja, estímulos aversivos para fazer alguma coisa. Vocês vão ver que eu vou tirar o colar da vala, que ela vai continuar fazendo os exercícios que eu pedi, para quebrar justamente essa mística que as pessoas acreditam que a gente use de força para poder ensinar os cães. Durante o treinamento eu vou reforçar e vou dar um petisco para ela para você ver como que é o processo, né, de estímulo, reforço e consequência. Não é muito diferente do que um cão que recebe um treinamento, do que eu que pego um cão, adoto e preciso passar um treinamento para ele. Não é muito diferente, né? Não, o treinamento é uma maneira genérica, dentro da psicologia eles chamam até de vulgar, para falar que nós estamos treinando. Na realidade, você está condicionando. É um processo dentro de uma vertente da psicologia que chama behaviorismo, que você usa essa técnica, né? Ela é uma técnica da psicologia, lembrando que não existe psicologia humana, psicologia animal, isso não existe. Isso é uma terminologia adaptativa. E nós só usamos o método behavior para condicionar esses cães. E aí tem outras vertentes, tanto comportamento reflexo, comportamento operante, que a gente usa para poder treinar os cães. Esse behaviorismo tem a ver com ambiente, é isso? Não, behavior tem a ver de comportamento. De comportamento. É uma ciência, é uma vertente da ciência psicologia comportamental, criada por Pavlov, Skinner, Thorndike, Lewis, mais recente Catania, e nós usamos essa vertente, essa particularidade, porque tem psicanálise, tem todas, tem lacaniana, freudiana, isso é uma outra vertente. A vertente behavior nós utilizamos hoje para condicionar os cães, para treinar os cães. Esse clicker foi criado por uma treinadora do SeaWorld chamada Karen Pryor. Ela tem um livro, ele tem a tradução em português, o título em inglês é Don't Shoot Your Dog, e em português acho que é Não Mate Seu Cão, ou Não Atire no Seu Cão, uma tradução quase literal. Ela utiliza um marcador, né, que é um Ctrl+C do que o Pavlov usou lá no passado, para poder condicionar os cães. Ela começou o experimento com, se não me engano, com golfinhos e depois migrou, nós adaptamos para os cães. Perfeito. Beleza? E aqui eu vi que você saiu de lá, onde ela fica, né, que é a casinha dela, e aí você primeiro deu uma volta com ela. Por que disso? Então, nós usamos isso como o cão, essa rotina traz muita estabilidade e traz uma consistência na comunicação minha e dela. Lembrando que o cão não é um animal verbal, né, como nós estamos conversando aqui. Se eu não estivesse mexendo minhas mãos, se eu não estivesse avocando meu instinto italiano aqui, eu poderia falar assim, você estaria entendendo. Quando eu saio com a vala, que dentro desse manejo eu saio com ela na obediência, mando ela sentar, espero 3 segundos e libero ela. Ali ela vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai fazer todo o manejo fisiológico dela, depois eu chamo ela para a gente começar o dia. Aí coloco uma caixa na disposição, se fosse um treinamento, ela vai entrar na caixa, vai aguardar como ela está aguardando, mas ela é ansiosa, está olhando para mim, e aí nós começaríamos um treino didático. Seja ele de fado de veículo, seja ele de obediência, ou de fado de mala, ou qualquer outro treino que eu for fazer. Mas essa constância nesse manejo traz para o cão uma certeza do que ele vai fazer. Né? A gente faz um comparativo, um pouco esdrúxulo, eu acho, mas de uma pessoa do espectro autista. O conforto da rotina traz uma estabilidade emocional para o cão. Então ele fala, agora eu sei, eu vou sair do box, vou sentar, ele vai me liberar, vou fazer cocô, vou fazer xixi, depois eu vou trabalhar. É mais ou menos isso. Perfeito. No podcast Santos Focinho, eu entrevistei uma veterinária, que é a doutora Marcela Barbieri, ela é especialista também em comportamento animal, e ela falou uma coisa interessante. Se você tem uma rotina com o seu cão, que ele já sabe que quando você pega uma bolsa para você sair de casa, tem um horário, você toma café, ele vai gravando aquilo, né, na memória, e ele é capaz de saber o que você vai prever, o que você vai fazer na seguir. Aqui é a mesma coisa. Excelente, né? Perfeito. Isso é exatamente isso. Se a gente for um pouco nerd e agregar isso a uma teoria comportamental, isso chama é o que Pavlov descreveu como antecipação do reforço. Antecipação dessa rotina que vai vir um reforço, no caso é o passeio, então pegar a chave, calçar o tênis, até tinha um comercial na televisão, acho que nos anos 2000, no primeiro, onde o rapaz colocava um tênis de uma certa marca de corrida e corria com um cachorro dele.
Aí, posteriormente, quando ele punha o tênis, o cachorro via o tênis e corria. Falava, pô, vou correr de novo. Isso seria um emparelhamento de grandeza negativa. Mas pensa nos cães, quando você pega a chave, pega a coleira, ele fala, opa, é passeio. Então é justamente isso. Perfeito, é um então encadeamento. Vamos lá? Bora. Então aqui é a Valak, certo? Então, a Valak fez a conexão com o nome, não? Não. A Valak, eu comprei ela, né? Como eu sou sargento aqui, eu entro numa fila para pegar cães, mas a preferência é dos cabos e soldados. E eu vi que minha vez estava passando e eu decidi por adquirir ela. Comprei ela do canil de um amigo, ela tem uma linhagem de sangue de fora do país, né? É a grande procura que nós temos de cães com espírito de trabalho, com uma resiliência mais física e emocional melhor. E aí a Valak veio com esse nome. Eu falei, Valak, né? Um nome romeno e tal. Qual que é Aí o menino, o filho dele, falou que é do filme A Freira. Sim. É o demônio do filme. Fez Entendi. a analogia? Legal. Beleza? Então a Valak é um cão de 4 anos e meio. Vou mostrar primeiro para você como que é a obediência de um cão policial, né? O que ele precisa ter para sair. E vou explicando conforme vai passando. Então, como eu falei para você, o clicker é um liberador. Eu vou clicar e vamos ver se a Valak vem até mim. Se ela vir até mim, eu vou fazer uma obediência rápida aqui para você ver. Ela veio ao pé. Si. Eu vou marcar para a Valak que ela tem que andar do meu lado esquerdo. Isso é uma convenção internacional. Ao pé. Ela tem que me acompanhar para frente, para trás, para frente. Ela tem que sentar assim, coucher, e tem de deitar e esperar até eu chamar ela. Se eu chamar ela e ela vier, eu clico e reforço ela. Yep. Muito bem, garoto. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, como eu falei, o cão policial, ele tem que andar do lado esquerdo, ao pé, mas do lado direito também, fuço. E aí, se eu precisar tocar ao pé, eu toco ela para o lado esquerdo. Mas às vezes eu preciso que ela ande entre as pernas. Eu posso dar o comando, eu posso fazer o sinal que eu estou armado com uma arma longa. E aí ela vai andar da mesma maneira. Para trás, para frente, para os lados. Então para o outro lado. E aí ela anda para trás. E se eu precisar movimentar sem falar, ela vai fazer. Por exemplo, diminuir minha silhueta. Sem eu mandar qualquer coisa, ela vai abaixar, se eu der um comando. E ela vai permanecer ali. Se eu chamar ela com a mão, ela vem. Tudo bem, minha bebê. Ah, garoto. Caixa. Então, basicamente, o cão policial ele tem que andar à esquerda, à direita, entre as pernas, sentar, deitar, permanecer e vir quando eu chamo. Isso são os comandos básicos. Antigamente a gente tinha alguns comandos chamados comandos ornamentais. Como eu sou mais velho, eu peguei essa fase e eu costumo brincar com o pessoal mais jovem que conhecimento não ocupa lugar na cabeça, né? Ouvi isso do meu pai e nunca mais esqueci. Isso é uma máxima do povo mais antigo. Né? Estude o que você não precisa, porque um dia você vai precisar. E aí eu ensinei alguns comandos para a Valak que são comandos ornamentais. Eles não são usuais do meio policial. Eles não são comandos que eu vou usar no meu dia a dia policial. Eu aumento a adestabilidade que a Valak tem comigo, entendeu? E aí vamos tentar fazer isso aqui. Vamos lá, Valak? Ela chama, cumprimenta. Muito bem, garota. De pé, anda. Isso mostra o equilíbrio que eu tenho do cachorro. Ao pé, passa, 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 passa. Muito bem. Vou dar um petisco para ela. Coucher, morto. Rola, rola. Aí, garota. Aí ela, como bom militar que ela é, vamos ver se ela rasteja. Dá o for. Dá o for. Dá o for. Isso, muito bem, menino. A Valak já tem quanto tempo? 4 anos e meio. Vergonha.
Muito bem. Vergonha. Isso mostra o nível de comunicação que eu tenho com ela. Valak, machucado. 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 Aí, menina. Eu posso condicionar ela a fazer o revista para ela latir, mesmo para mim ou qualquer outra pessoa, se eu pôr a mão sobre a cabeça. Eu não dei comando nenhum. Muito bem. Fazer ela andar para trás, que não é um exercício comum. A back, a back, a back. Muito bem. E fazer ela pular um obstáculo. Pula. Ou mandar ela subir em um obstáculo. Place. E se eu quero que ela suba mais, place. Up. 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 Aê, garota. Muito bem. Caixa. Caixa. Teimosa. Quanto tempo pra ela obedecer esses comandos? Além do treinamento básico aqui da polícia. Então, o GT, ele estabelece um tempo mínimo dos cães fazerem a sequência, tanto de faro, lembrando que nossos cães, por sua maioria, são cães de faro, tanto os cães de faro como a obediência básica, aquela primeira que eu montei, em torno de 2 anos, 2 anos e meio. A parte... recreativa? Ornamental, por assim dizer, ela, por mais que ela pareça rebuscada, ela acontece naturalmente junto com os outros comandos, entendeu? Você vai treinando isso, treinando habilidades. Andar para trás, ficar nas 2 pernas, subir, se equilibrar em lugares, é uma coisa que você vai fazendo com um cão até mesmo pequenininho. Eu que comprei um cachorro, e aí eu não estou falando de uma raça específica, mas óbvio que vão ter raças que vão ter um desenvolvimento mais rápido, né? Ou melhor, eu te pergunto, tem raças que vão ter desenvolvimento mais rápido ou não? Então, isso é muito relativo, né? No senso comum fala que os orientais têm uma facilidade com exatos, correto? Isso é cientificamente comprovado? Não. Agora, se você me disser que um bulldog vai fazer o mesmo pastoreio de um border collie, aí eu não vou concordar por condições físicas. Ele é um braquicéfalo, é um cão do focinho mais curto, ele talvez se canse mais. Então um cão que foi selecionado por anos, às vezes por 100 anos, para aquela especificidade daquela missão, talvez ele execute melhor. Mas qualquer cão é adestrado, qualquer cão é condicionado no nível da Valak. É lógico que um cão maior vai ter mais dificuldade de permanecer em pé, mas nada impede dele aprender também, entendeu? Então existe uma ideia de que alguns cães são mais adestráveis que outros. Mas na prática, o importante é a disciplina e a repetição. A disciplina e a constância. Constância. A constância. Tinha um velho treinador que falava pra gente, não existe técnica ruim, existe falta de constância. E é verdade, né? Por mais dificulto, por mais complexo que seja a maneira como você se comunica com o seu cão, vai chegar um momento que nós chamamos de binômio, que a interação entre 2 espécies, ela vai sobressair a técnica. Então você vê muitas vezes a pessoa falando, eu tinha um cão que ele sabia o que eu dizia, como eu me comunicava, mas nada mais é que essa constância de anos de convivência, entendeu? Então agora, pessoal, a gente vai então para a demonstração então Então a gente já fez todo esse preparo aqui com ela, e agora a gente vai para a demonstração então do explosivo, né, de achar o artefato. Isso, lembrando que nós colocamos ali na parte frontal do veículo, e aí vem a pergunta que você me fez lá no começo, correto? Eu posso mexer com um cão que está trabalhando tal na polícia? Se ele estiver usando um marcador de trabalho, o ideal é que não. Ou seja, não mexa. Por quê? Ele vai estar geralmente com uma coleira ou com um peitoral mostrando que ele está de trabalho. Ou não mexa, não é pet, ou a função que ele tem, faro de drogas, faro de explosivo, cão de busca, cão de intervenção, e vai estar lá demarcado que ele está numa função específica. Seja ele um cão militar, né, um cão policial, um cão das Forças Armadas, ou até mesmo um cão civil. Existem vários cães da iniciativa civil que fazem um trabalho de segurança.
cães particulares que atuam nos aeroportos, que atuam em terminais rodoviários, em portos. E até aqueles cães de serviço, né? Aqueles de esporte emocional, aqueles que auxiliam pessoas com deficiência visual também, né? Então, muitas vezes a gente, por esse afã de gostar de bicho, né? Eu digo que quem trabalha no canil, antes de tudo, ele é um sinófilo. Ele é uma pessoa que gosta de bicho. Bicho, respeita o bicho. E aí depois ele se torna um sinotécnico, isso é um processo. Perfeito? Vamos lá ver se a vala aqui encontra? Vamos. Ah, minha gorda. Vamos lá, minha gordicha. Aí eu vou colocar a vala aqui sentada. Sim. Muito bem, bebê. Serge. Vala aqui. Serge. Serge. Ela vai sentar. Ah, muito bem, garota. E aí eu dou o brinquedinho dela para ela poder morder ele. Beleza? Então agora, pessoal, a gente vai fazer o treino de foco. Sim. Então o que é o treino de foco? O cão, ele adora esse brinquedo. Tá vendo? Ela tá tentando morder. Eu uso isso aqui, é um bastão adaptado, né? Eu, como bom brasileiro, sempre criando mecanismos. Eu vou mostrar para ela que ela vai fazer o... Ela vai ter que ficar focada. Search. E aí eu venho. Ei! Ei! Oh! Ei! Ei! Oh! Sai! E ela vai ficar focada. Linducha. E aí quando eu aciono, ela pode pegar. E aí eu movimento o brinquedo dela. Show? Muito bom. Menina. Caixa. Caixa, bebê. É isso aí. Então é isso, pessoal. Então, perguntinhas rápidas, então. Tá com aquela identificação em serviço, não é hora de fazer o carinho. Não é hora de fazer Mesmo o por mais irresistível que possa parecer. por mais irresistível que eles são. Esse animal, depois, quando ele for aposentado, ele vai ter existe algo específico no comportamento dele que vai ser diferente de algum outro cão? Depois de aposentado? Depois de aposentado. Não é uma constância, né? Estamos falando de seres vivos. Mas nós percebemos que os cães, depois de aposentado, passado um tempo, a gente diz que eles viram a chave pet. Eles ficam muito mais relaxados, né? Mas isso é um período. Eu tive vários cães aposentados, eu tenho 29 anos de polícia, 20 eles no canil, e eu percebi dos cães que foram para minha casa, eles passam em média de 3 a 5 anos para se desligar do mundo policial. E aí depois eles desligam e vivem uma vida mais pet, talvez quando ficam mais velhinhos. Mas é engraçado você dizer que eles ainda guardam lá no fundinho aquela coisa de procurar, de rastrear. Então, se eles continuarem sendo estimulados em casa... Eles vão ficar pro resto da vida. Pro resto da vida. E um cão desse porte vive em quanto tempo? Média quanto tempo? A média é muito variável, mas hoje os cães têm uma sobrevida, assim como nós humanos, acima dos 10 anos. Antigamente cães de grande porte viviam de 8 a 10, 6 a 10, mas hoje os cães vivem mais. Com o avanço da saúde, da veterinária, né, das rações de boa qualidade, eles tendem a viver mais. Você é um criador dessa raça? Não, não sou criador dessa raça. Não é criador? Não, eu há muito tempo atrás fui criador de pastor alemão, mas é um cão muito específico para se criar. Você tem pet hoje? Hã? Você tem pet? Eu tenho 2 gatos. 2 gatos? Porque aqui eu sou do interior de São Paulo, mas aqui eu moro num apartamento. Sim. Mas assim que a Vala quer aposentar, eu tenho que ir para uma casa. Porque ela vai comer. Faz parte. Eu, por exemplo, faz 5 anos que eu não tenho pet hoje. Não tem pet. Faz 5 anos. Porque o último pet que eu tive, ela era uma Golden. Eu também gosto de cachorro grande, esporte Sim. grande. E ela nasceu com uma condição no rim. E aí a gente teve que sacrificar com 70 dias. Putz. Então, nesse processo, primeiro foi a minha questão psicológica que eu tive que entender, porque 2 anos antes desse Golden, eu tive uma Golden que foi roubada também, Putz. por uma infeliz coincidência também,
com o mesmo período de idade, com 70 dias. O cara invadiu a minha casa e roubou, porque é filhote, né? E Golden, se o cara invade sua casa, ele ajuda a roubar, né? Enfim, foi o que aconteceu. Então faz 5 anos que eu não tenho pet por uma primeira superação e depois agora uma questão de adaptação, porque eu também hoje moro em apartamento, gosto de cachorro grande. Então hoje eu entendo que se eu precisar de um cachorro, tem que ser um cachorro de preferência, de pequeno porte, até pela estrutura que eu tenho, né? Que é o seu caso, você tem gato, né? Sim. O que eu digo assim, né, usando assim, eu tive vários cães na polícia e particulares que vieram a falecer por uma condição da vida, né? E o que eu digo assim, de conselho é que você nunca tente substituir, né? Talvez o seu, como você relata, o seu calcanhar de Aquiles foi ter escolhido um outro Golden. Porque eu falo, a gente nunca substitui, eles são indivíduos, assim como pessoas, né? A gente não coloca outro no lugar. Eu quero um cãozinho porque o meu morreu. Ou eu não quero um cão porque perder um cão é muito duro. Eu digo que isso ensina uma lição muito legal para as crianças e para os seres humanos, né? A perda, a responsabilidade. Então eu acho que isso é o que eles têm de mais bonito, cara. Sabe, de você olhar e falar, esse bicho depende de mim, eu dependo dele emocionalmente, como é muito usado hoje, né? Eu acho que a grandeza e a beleza dos bichos está justamente nisso. Né? Tem alguns clichês que falam, por não saber falar, eles vieram e tal. Mas eu acredito que é muito mais simples, sabe? É o amor incondicional, é a relação um pouco mais pura. Então eu acho que você está no processo, né? Lógico, tem que respeitar o seu processo. Mas, não tem que substituir os outros Golden. É isso aí, pessoal. Ó. Bom, muito obrigado. A Vala, que aqui também, ó, tá ali mordendo a bolinha dela, mas tá de olho na gente, ó. Ela tá com a boca no lugar e o olho aqui na gente. Muito bem, pessoal. Então, quando vocês verem esses cachorros em serviço, primeiro entenderem que eles estão à disposição do Estado aí para nos contribuir, né, com a segurança pública, mas que eles estão em trabalho. Então, nada de tocar, nada de mexer. E podem ficar tranquilos que aqui eles estão sendo muito bem cuidados. Lost. Parou. Lost. Lost. E esses cães, eles não recebem treinamento eles recebem treinamento para proteção, aqueles do tipo morder e tal, sim, avançar em quem precisar. Sim, tem o cão de patrulha e o cão tático. Search. Mas é separado? Ou eles também recebem o mesmo treinamento? Não, é separado, é específico. Search. Caramba. Garota, muito bem. Muito bem. Colo. Ela vai fazer isso comigo. Pede, vamos ver se ela faz. Como é que é? Vala, passear. Colo. Ela vai te sujar, não tem problema não. Bate aí. Não tem problema não. Valak, passear. Pode chamar ela. Valak. Ei, colo. É que você tem que receber ela. Valak, aqui ó. Colo. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, né? Valak, colo. Não vai vir. Acho que eu nem aguento o tamanho. Lindo. Agora ela tá sem a coleira de serviço, tá vendo? Então, agora esse é o momento que eu posso... Ó. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer cirurgia pra tirar o microfone. Só coloca... Parou. De loucura. Aí, pronto. Valak. Ei, Valak. Colo. Não dá. Eu acho que eu nem consigo suportar o peso dela. Fechou. Vai derrubar o microfone. Não, tá ótimo. E aí, gostou do conteúdo? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui. Você imaginou que tinha tanto trabalho envolvido no treinamento dos cães aqui da Polícia Militar? Bom, eu não fazia ideia. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. A gente vai ter muito mais conteúdos como esse por aqui.
Mas se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, deixar seu like e ver os outros vídeos aí do podcast, os conteúdos que tem aqui no canal. Valeu, um cheiro no seu pet e até o próximo.